Do livro Horizontes da Mente, psicografado por João Nunes Maia, através do Espírito Miramês. Capítulo 17, de 80. Pureza mental. A pureza mental baseia-se na valência moral que o Evangelho propõe de forma universal, sob a regência de Deus. A ciência espiritual de todos os tempos procura educar a alma no que tange à vida que leva na Terra, mostrando por todos os meios disponíveis caminhos dignos por excelência. Porém, foi depois do Cristo que as portas de maior entendimento se abrigam e a humanidade foi agraciada por torrentes de luz. Foi o maior acervo de qualidades doutrinárias, até então surgidas no mundo por graça de Deus. A iniciação antiga era para poucos escolhidos, e, dentre eles, alguns eram chamados para o ministério do mestrado. Jesus abriu as portas de todos os templos da sabedoria espiritual, pregando na casa da natureza, sem as peias das exigências, para quem quisesse ouvir ou tivesse olhos para ver. Eis que chegou a hora de ser colocada a luz em cima da mesa, para que todos sejam clareados por misericórdia do Criador. Pureza mental é um dos temas do cristianismo, sem que o cristão se sinta pressionado pelos agentes do Senhor e resolva por si mesmo a reforma interna e externa dos seus hábitos exagerados e vícios perniciosos. Quando conseguirmos um campo mental sem mácula, através do tempo, configurado com esforço próprio e coletivo, estaremos dando os primeiros passos nos céus do Cristo. A candidez da mente condiciona a vida para o amor, enriquece as boas maneiras e amplia o valor moral em todas as linhas da vida. A área da mente é como um lago, e os pensamentos são os habitantes das águas. Existem viventes que purificam o ambiente em que vivem e outros, de natureza inferior, que turvam a atmosfera de que participam. O bom senso cristão nos convida e favorece estímulos para educarmos nossos impulsos e corrigir as ideias incompatíveis com o amor. Cada um de nós tem uma atmosfera na qual respiramos as 24 horas do dia, e esta pode ser poluída ou pura, de acordo com o estado mental do indivíduo. Pode ser rica de oxigênio ou envenenada de gás carbônico. Pode ser garantida pela vitalidade solar ou empestada por raios que vagabundeiam nos cosmos. E ainda, o nitrogênio pode ser atraído pela mente equilibrada, entregando-o aos centros de força, responsáveis pela redistribuição da química orgânica. Tudo que o Mestre Jesus ensinou, a ciência espiritual aprova, dando explicações lógicas e cabíveis orientações.
Quem começa a atender ao apelo do Evangelho harmoniza sua mente com a mente divina, faz vibrar as notas mentais com a orquestração cósmica. E assim a serenidade desponta como o sol na consciência, dando ensejo a outras tantas melodias que fazem a alma viver na plenitude do amor e da alegria. O sistema do energismo mental cria condições para a própria vida e alimenta vidas sem conta. Computa as tuas forças com a misericórdia de Deus. Trabalha na tua recuperação dentro da recuperação coletiva. E não deixes o desânimo te abater, pois tudo que fizeres em teu favor ficará escrito no livro da vida, para que algum dia recebas de conformidade com o teu esforço. Nunca digas que isso ou aquilo é impossível. Em muitos casos, nós mesmos é que criamos dificuldades nos caminhos que percorremos. Se porventura algum companheiro, pela presença ou pela palavra, quiser turvar a tua mente com assuntos indesejados, usa os recursos que já aprendeste na escola espiritualista e procura influenciá-lo com o melhor. Pode ser um doente que inconscientemente procura alívio. Lembra-te da clareza mental e sempre, ao pronunciares as palavras, deixa que elas saiam dos teus lábios carregadas de magnetismo sadio. Ao escreveres, faz o mesmo. Para a concatenação das ideias, não existe outro caminho aconselhado. E nesse ingente esforço, o esforço de Deus está sempre presente, e a vitória pertencerá àquele que trabalhou. Quem começa a atender ao apelo do Evangelho harmoniza sua mente com a mente divina, faz vibrar as notas mentais com a vibração cósmica. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós com o capítulo 17, Pureza Mental. Nesta linda missão deste espírito miramês e também de João Nunes Maia, escolhi aqui uma parte que é o final da lição. E ele fala assim: o sistema do energismo mental cria condições para a própria vida e alimenta vidas sem conta. Computa as tuas forças com a misericórdia de Deus. Trabalha na tua recuperação dentro da recuperação coletiva. E não deixes o desânimo de te abater, pois tudo que fizeres em teu favor ficará escrito no livro da vida, para que algum dia recebas de conformidade com o teu esforço. Então ele nos lembra que nós temos que estar sempre procurando nos reformar interiormente e que não é para nós nos abatermos, para ficarmos com preguiça ou mesmo desalentados, não é? Ele diz que todo o nosso esforço ele ficará escrito no livro da vida para que fique registrado o nosso esforço. E também ele reforça aqui dizendo: nunca digas que isso ou aquilo é impossível. Muito interessante isto, porque tudo que nos é colocado à nossa frente é possível, não é? Tudo que Jesus disse no seu Evangelho é possível,
é preciso que tenhamos o esforço. E ele fala de uma coisa interessante dessa questão de que nada é impossível, não é? Ele diz assim, em muitos casos, nós mesmos é que criamos dificuldades nos caminhos que percorremos. Então ele está dizendo que nós criamos dificuldades. Então vejam bem que pode ser que nós criamos aí essas dificuldades inconscientemente, não é? Então nós estamos sabotando a nós mesmos, podemos assim dizer. E ele continua dizendo, se porventura algum companheiro, pela presença ou pela palavra, quiser turvar a tua mente com assuntos indesejados, usa os recursos que já aprendeste na escola espiritualista e procura influenciá-lo com o melhor. Olha que coisa. Então, realmente, quando nós estamos caminhando com o Evangelho de Jesus, muitas vezes vai aparecer no nosso caminho pessoas que estão com a mente turva, não é? E que assuntos indesejados, para que a gente possa ali, diante daquilo, fazer o quê? Não é? Então, nós temos que não falar nada e parar um pouco e perguntar para o nosso mentor por que essa criatura está na minha frente, não é? Querendo me levar para assuntos indesejáveis, não é? Negativos. E Miramês dá a resposta. Ele diz assim, pode ser um doente que inconscientemente procura alívio. Olha que coisa. Então ele se depara diante de nós pedindo ajuda. E nós não podemos entrar na faixa de vibração dele. Nós temos que manter na nossa faixa de vibração para que a gente possa ajudá-lo, não é? E ele continua dizendo ainda, lembra-te da clareza mental e sempre, ao pronunciares as palavras, deixa que elas saiam dos teus lábios carregadas de magnetismo sadio. Então daí a importância de nós podermos falar bem, não é? No livro Horizontes da Fala, ele esclarece também muito a esse respeito. Então, quando nós falarmos, nós temos que deixar que as nossas palavras estejam carregadas desse magnetismo sadio. Então, que nossas palavras sejam sempre palavras sãs, não é? Que não tenha nenhuma mácula, que não tenha nenhuma palavra torpe, né? Sempre falando assim de uma forma tranquila e amorosa. E ele diz ainda, ao escreveres, faz o mesmo. Ou seja, aquilo que você estiver falando, que você também possa escrever da mesma forma. E diz ainda, para a concatenação das ideias, não existe outro caminho aconselhado. Concatenar as ideias é nós realmente, em alguns momentos, nós fazemos uma reflexão sobre os acontecimentos, sobre o que nós estamos pensando, e nós ajustarmos a nossa conduta diante daquele aprendizado que ora estamos diante dele. E ele diz ainda, e nesse ingente esforço, o esforço de Deus está sempre presente, e a vitória pertencerá àquele que trabalhou. Então, ele nos incita aqui no fechamento da lição que o nosso esforço ele vai ser recompensado, podemos assim dizer, não é? Porque quando nós fizermos a nossa parte, Deus fará dele. E a vitória pertencerá àquele que trabalhou. Então Deus nos criou filhos, não é? Nos colocando uma luz em cada um de nós, para dizer, essa marca, você é filho de Deus, vai e seja feliz. Então, ele espera a nossa parte,
Nós não podemos ficar orando a Deus e pedindo que a graça caia sobre nós de forma simples. Não podemos. Nós temos que fazer a nossa parte, o nosso esforço, para que o nosso esforço seja recompensado, porque Deus vai nos ajudar. E na conclusão aqui, ele diz: quem começa a atender ao apelo do Evangelho, harmoniza sua mente com a mente divina, faz vibrar as notas mentais com a vibração cósmica. Então que nós tenhamos isto em mente em todos os nossos dias, que nós possamos então estar alinhado, não é? Cada um de nós com o Evangelho de Jesus, que é exatamente o que ele trouxe de melhor que pôde para o nosso entendimento de Deus. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.